Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só digitar Paulo Roberto Maciel, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 barra, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos para você pesquisar e usar com responsabilidade. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 29 de outubro de 2024, terça-feira, 30ª semana do tempo comum no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da missa temos a missa à escolha, com o ofício do dia. Antífona da entrada. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai constantemente a sua face. É o Salmo 104, versículos 3 e seguinte. Oração da coleta. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a, melhor dizendo, com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 127, na Bíblia Vulgata, e 128 na de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 3º, 4º, 5º, refrão 1a. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Repetamos. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida.
Felizes todos que respeitam o Senhor. Repitamos. Felizes todos que respeitam o Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com Mateus 11, versículo 25. E depois vamos proclamá-lo. A proclamação é do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Vamos primeiramente aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos então a Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. Ele cresce e torna-se uma grande árvore. E as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre este evangelho com os especialistas que escrevem para nós fiéis cristãos. A mostarda não se transforma na maior das árvores. Nem mesmo a levedura que se coloca nas 3 medidas de farinha transforma a massa em pão capaz de dar de comer a todos do mundo. O importante é que o arbusto da mostarda é capaz de acolher alguns passarinhos, e o pão é capaz de saciar a fome de algumas pessoas. Se cada um de nós fizer a sua parte, este mundo já estará começando a mudar. Talvez o reino não seja em princípio, uma coisa grandiosa, mas sim essa pequena mudança que começa no coração das pessoas e que chega ao coração de outras pessoas. É o comentário do livro Palavra e Vida. Agora, o dia a dia com o Evangelho também tem uma reflexão. O reino de Deus não se impõe na base da força, da eficácia do número, mas como semente e fermento. É uma realidade discreta. É o sopro do Espírito que vai penetrando e transformando tudo a partir de dentro. A religião do reino de Deus tem como protagonistas o homem e a mulher, isto é, o povo que, movido pelo Espírito de Deus, diz palavras e realiza ações concretas e libertadoras. Portanto, a igreja deve ser percebida não pelos belos edifícios, nem pelo barulho e presença massiva nos meios de comunicação, mas pela ação suave e persistente do Espírito Santo, ação capaz de fermentar toda a comunidade e levá-la a assumir os serviços relativos às necessidades de todos, sobretudo dos marginalizados. Esta é a comunidade viva que Deus espera. Este é o reino vivo e atuante de Deus. Agora temos uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Liturgia comentada com o título Como um grão de mostarda. Comentário baseado em Lucas 13, versículos do 18 ao 21. Padre Levi Gillette, arquimandrita da Igreja Ortodoxa da Inglaterra, vem nos alertar para o risco de reduzir esta pequena parábola a um aforismo banal. Tudo que é grande começa pequeno. Ele vê um sentido bem mais profundo que pode escapar
as nossas leituras apressadas, sua preocupação o leva a dialogar com Jesus. Mestre, tu não disseste que a mostarda é uma planta pequena que se torna uma grande planta? Tu disseste que ela se torna maior que os arbustos, que ela se torna uma árvore. Uma árvore quer dizer uma estrutura que na concepção e na língua comum, se não na estrita verdade botânica, é completamente diferente de uma planta. E não apenas uma árvore, mas uma árvore tal que as aves do céu vêm habitar em seus galhos. Mateus 13, versículo 32. De modo algum, transformaste a mostarda em uma verdura. Aquilo para que chamaste a nossa atenção é a semente da mostarda. A semente, um grão, um germe, um simples ponto de partida, um começo. O germe e a árvore. Ora, esta semente de mostarda, tu não disseste que ela é uma pequena semente, tu disseste que ela é a menor de todas as sementes. Empregaste o superlativo. E eis aí, Senhor, tua lógica, a lógica do teu evangelho, a lógica dos contrastes e dos extremos. Assim, não nos exortas simplesmente a nos fazermos pequenos, para nos tornarmos grandes diante de teu Pai. Tu nos exortas a acolher em nós a sementeira menor e nos lançarmos em um abismo de humildade. E então o grão de mostarda pode em nós tornar-se uma árvore. E não basta dizer que a pequenez é a condição para a grandeza. É da extrema pequenez que sairá a extrema grandeza. Esta parábola, Senhor, esclarece poderosamente o teu pensamento. Este se move entre os extremos, ele não se detém nas posições intermediárias. Em ti não há meias tintas. Existe um sim que é sim e um não que é não. Tu nos forças a optar entre a luz e as trevas. Tu nos provocas para as aspirações e as decisões que tendem a um máximo. Isto é o que colocas diante de nós. O mais difícil, o mais alto, o melhor. Ai, a nossa mediocridade. Cuidado com o exagero. Deus não pede tanto assim. E que poderia pedir o amor? Apenas tudo. Orai sem cessar. O Deus da paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos aos santos do dia. Dia 29 de outubro é dia de São Narciso. Narciso foi bispo do ano 222. Eleito bispo de Jerusalém quando tinha quase 100 anos de idade. Narciso foi modelo da paciência e fé. Faleceu aos 116 anos. Santo do dia 29 de outubro, São Zenóbio, presbítero e mártir do século IV. Foi morto em Sidom, no Líbano, quando exortava os outros cristãos a enfrentarem com ânimo os tormentos do martírio. Santo do dia 29 de outubro, Santo Abraão Anacoreta, faleceu em 366. Nascido em uma rica família de Edessa, na Síria, fez-se eremita numa estreita cela. Ordenado sacerdote, evangelizou a região de Bet-Kiduna e, logo que pôde, retomou sua vida de anacoreta. Santo do dia 29 de outubro, Santo Honorato de Vercelli, bispo, faleceu no ano 415. Foi discípulo de Santo Eusébio e acompanhou-o no exílio. Foi ordenado bispo por Santo Ambrósio, a quem assistiu na hora da morte. Santo do dia 29 de outubro, São Teodário, abade,
Faleceu em 575. Foi monge da região de Vienne, na França, nomeado por seu bispo intercessor perante Deus e penitenciário maior de toda a diocese. São Teodário, rogai por nós. Santo do dia 29 de outubro, São Dodone, abade do século VIII, foi abade de Wallers, na França, que, sentindo-se chamado à vida ascética, fez-se eremita nas proximidades deste mosteiro. Santo do dia 29 de outubro, São Caetano Henrico, sacerdote, do ano 1860, quando faleceu, dotado de dons sobrenaturais, bilocação, êxtases e discernimento dos espíritos. São Caetano Henrico fundou em Nápoles a Congregação dos Missionários dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. De acordo com o site do Vaticano, Caetano Henrico nasceu em 19 de outubro de 1791, em Secondigliano, no norte da cidade de Nápoles, na Itália. Foi batizado no dia seguinte na igreja paroquial dos santos São Cosme e São Damião, recebendo o nome de Caetano Cosme e Damião. Quando tinha 7 anos, recebeu a primeira comunhão e, 4 anos mais tarde, o sacramento da confirmação, expressando já o desejo de entrar primeiro na ordem dos capuchinhos e depois na congregação dos redentoristas. Mas devido à sua tenra idade, seu pedido não foi atendido. Finalmente, aos 16 anos, entrou no Seminário Arquidiocesano de Nápoles e, em janeiro de 1808, vestiu o hábito talar, realizando os estudos como aluno externo, porque a sua família não tinha condições financeiras para o manter como aluno interno. Por isso, todos os dias devia caminhar 8 quilômetros, suscitando a admiração de muitas pessoas que, ao vê-lo passar, faziam o seguinte comentário: aí vai São Caetano. Recebia a Sagrada Comunhão todas as manhãs, ajudava nos afazeres da casa, visitava os doentes, estudava com proveito, e nos domingos percorria as ruas com o crucifixo, reunindo ao seu redor crianças da região para lhes ensinar o catecismo. Foi ordenado sacerdote no dia 23 de setembro de 1815 e, imediatamente depois, nomeado professor municipal, cargo que exerceu com grande mérito e diligência durante quase 20 anos, procurando ensinar a cultura, mas também os princípios cristãos, dedicando-se inclusive ao serviço pastoral em geral, feito sobretudo do anúncio da palavra, ministério da reconciliação, assistência material e espiritual aos enfermos e serviço da caridade, 4 modos diversos para dizer a todos os homens que Deus é Pai e que verdadeiramente os ama. Em 1818, enquanto participava dos exercícios espirituais anuais, Santo Afonso manifestou-se-lhe em visão para comunicar que Deus o queria como fundador de uma congregação religiosa, dando-lhe como sinal da vontade divina a construção de uma igreja em honra da Virgem Dolorosa na localidade de Scondigliano. E depois de poucas contrariedades, a igreja foi finalmente benzida em 1830 e 5 anos mais tarde enriquecida com uma estátua da Virgem das Dores, que desde então e até hoje é meta de peregrinação e de profunda devoção por parte de milhares de fiéis, que a ela acorrem em uma súplica nos momentos de dificuldade e de prova,
Certo dia, enquanto Caetano rezava diante do Santíssimo Sacramento, o Senhor manifestou-lhe o desejo de que fundasse uma nova congregação em honra dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, que depressa se transformaram no centro de sua ação apostólica e missionária, levando-o a entregar-se, melhor dizendo, incondicionalmente ao serviço dos irmãos mais desprotegidos, aqueles que estavam enfermos, os camponeses, os analfabetos, os prisioneiros, as mulheres perdidas. Ele foi encorajar todas essas pessoas a sentir a presença de Deus como Pai amoroso, sempre disposto ao perdão. Em 1833 teve início a fundação da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, com a procura de sacerdotes dispostos a comprometer-se, sobretudo, no trabalho das missões populares. Mas qual era o segredo da santidade de Caetano Henrico? Em primeiro lugar, a oração, como puderam testemunhar muitas pessoas que o conheceram pessoalmente. Além disso, a penitência rigorosa de uma vida de absoluta sobriedade e de constante disciplina do corpo e do espírito. No dia 1º de outubro de 1836, Caetano abriu o noviciado, admitindo imediatamente 9 jovens aspirantes ao sacerdócio. Em 30 de junho de 1838, recebeu da Sagrada Congregação para os bispos e os regulares o chamado Decretum Laudis, e a 13 de maio de 1839 o reconhecimento governamental concedido pelo rei dessa época. Entretanto, dado que a congregação crescia em número de membros e de casas, no dia 7 de agosto de 1846, o Papa Pio IX não hesitou em emitir o decreto de aprovação definitiva da mesma, e a 15 de setembro seguinte concedeu-lhe o breve apostólico. Eleito por unanimidade como primeiro superior geral da congregação, Caetano desempenhou este cargo com grande amor e abnegação até o dia de sua morte, ocorrida no dia 29 de outubro de 1860, suscitando um único comentário por parte de todos: morreu um santo. O Papa Paulo VI emitiu a declaração de heroicidade das suas virtudes em 4 de outubro de 1974. E no dia 24 de abril de 2001, João Paulo II assinou o decreto de aprovação de um milagre alcançado por intercessão de Caetano Henrico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços na internet. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, só quer o melhor para nós. Mesmo que seja um não, é a melhor resposta, pois Deus é onisciente. Assim como nosso Pai também terreno, o Pai físico, nos dá um não, vez por outra, porque sabe que é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados, transformados, transfigurados. Viveremos por todos sempre com Deus, com todos os salvos, com todos os santos, com todos os anjos divinos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus,
eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra.